Graça e paz. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje com um novo tema. A humanidade vive um momento único, um momento de pandemia, em que as famílias são obrigadas a estar confinadas dentro do seu lar. Mas devemos aproveitar este momento para nos conectarmos mais com Deus. Devemos aproveitar este momento para podermos nos conectar mais com a nossa parceira, com os nossos filhos, com os nossos familiares em geral. Hoje no estudo temos um tema novo. O tema tem como título a violência no lar. E vamos partilhar durante alguns minutos este tema, nos baseando na palavra do Senhor. O versículo para memorizar no estudo de hoje está no livro do profeta Malaquias, no seu capítulo número 2, versículo número 14, em que o profeta nos diz: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua mocidade, do teu concerto. Esta é a leitura bíblica, este é o livro para memorizar de referência para o nosso estudo. O casamento traz à tona o melhor de um homem e de uma mulher na maioria das pessoas. Dois indivíduos separados, com culturas diferentes, hábitos diferentes, tomam a decisão de viver juntos como uma só carne, como está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, e no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, em que diz que o homem deixará pai e mãe e viverão, tornar-se-ão uma só carne. É uma decisão difícil, é uma decisão que acarreta muitos, mas muitos desafios. No entanto, se os casais estão dispostos a ficar, eles geralmente podem restaurar o seu casamento quando existem motivos de muitos conflitos. Deus aborda os problemas conjugais. Ele nos faz a partir de uma perspectiva de como corrigi-lo e não separá-lo. A palavra do Senhor diz que Deus odeia, abomina o divórcio. Então, este tema vamos dividi-los em dois momentos. O primeiro momento falaremos por que acontecem vários conflitos nos nossos casamentos. E o segundo momento falaremos dos passos e das medidas para que haja melhorias dentro do nosso casamento. E eu lhe convido a ter toda a atenção para os pontos que aqui iremos abordar, iremos partilhar. Também poderás, depois desta aula, mandar a sua mensagem, tirar a sua dúvida, seguindo-nos através da nossa página no YouTube, RCCG Luanda TV, e também as nossas páginas no Instagram e no Facebook, RCCG Luanda, a Igreja da Cidade de Luanda. Na raiz da maioria dos problemas conjugais, eu passarei a ler, está o egoísmo. Há casais egocêntricos, há egoísmo. É algo que não pode existir dentro do lar, é algo que não pode existir nos nossos relacionamentos. O conflito geralmente surge quando um ou ambos os parceiros escolhem viver como se as suas necessidades merecessem a máxima prioridade, como a minha necessidade é superior à necessidade do meu parceiro, como a necessidade do meu parceiro não significasse nada para mim. Isto cria um mau ambiente que não é positivo. Um casamento bem-sucedido é algo em que duas pessoas decidem trabalhar afincadamente. Não é um trabalho unilateral, não é um trabalho individual. É um trabalho em grupo, é um trabalho de time entre um homem e uma mulher. E os pontos que vamos abordar aqui hoje, gostaria de começar. Quais são os fatores que geram vários conflitos no lar? O primeiro ponto que eu trago cá é fundações erradas. Muitas das vezes, quando nós decidimos tomar a decisão de sermos marido e mulher com princípios, fundamentos errados, a probabilidade de termos vários conflitos no futuro é muito maior. A palavra do Senhor nos diz neste ponto, no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 3, sobre os fundamentos errados.
Os fundamentos errados que te fazem tomar a decisão de dar este passo, que é o segundo passo mais importante da vida de um ser humano, depois do passo de tomar e aceitar a decisão de seguir a Cristo. O segundo passo é constituir família, é tomar a decisão de se casar. Mas quando tu tomas esta decisão com fundamentos e princípios errados, a probabilidade de sofreres as consequências é muito maior. É uma probabilidade muito grande. O segundo ponto que eu gostaria de vos falar, ainda neste ponto gostaria de fazer também menção ao livro no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo número 14 e a 16. Aqui fala do jugo desigual. O jugo desigual é um problema muito grande. Não é possível. Nós devemos no máximo evitar que a balança esteja muito desequilibrada. Quando vais tomar esta decisão, convém analisar esses aspectos, é muito importante. O segundo ponto que eu gostaria de abordar hoje convosco é a infidelidade do casal ou de ambos. A infidelidade é prejudicial. É prejudicial para si, acarreta consequências espirituais, acarreta consequências emocionais e muitas das vezes também acarreta consequências físicas. Nós temos a história da mulher que foi levada perante Jesus, quase que seria apedrejada, se não tivesse a presença do Mestre para acalmar o ânimo, para trazer uma palavra que pudesse levar ao arrependimento da senhora e também à reflexão daqueles que julgavam e pretendiam atirar a pedra à mulher que cometeu o adultério. As consequências também podem ser nas nossas vidas físicas, dentro do nosso lar e muitas das vezes fora. Quando o marido, o esposo ou a esposa descobre que houve infidelidade no lar, acarreta consequências para toda uma geração, porque muitos lares são destruídos por causa desta consequência da infidelidade no lar. Isso traz muitas violências física, emocional, psicológica dentro dos nossos lares. Devemos saber, devemos no máximo evitar. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, capítulo 15 a 20, nos dá um conselho muito importante com relação a esta situação, e também no livro de Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 9, a palavra do Senhor nos diz que e nos aconselha que nós devemos gozar uma vida com a mulher que nós amamos. O homem deve ser apenas de uma única esposa, a mulher deve ser apenas de um único homem, quando tomam a decisão de entrar nessa instituição que é o casamento. O terceiro ponto que eu gostaria de partilhar convosco, manter afastado os problemas que são importantes de um cônjuge. É o seguinte, nós devemos manter afastado todo aquele problema que não nos acrescenta valor. Tudo aquilo que não acrescenta valor dentro do seu relacionamento diminui, empata, impede com que vocês de facto possam resolver aqueles problemas, que possam solucionar várias situações nas vossas vidas. Então a palavra do Senhor diz que no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Nós não devemos nos envergonhar de abordar os problemas que afetam o nosso casamento, o nosso lar. A palavra diz que os homens estavam nus e não sentiam vergonha. Nós não devemos sentir vergonha do nosso parceiro, não devemos sentir vergonha da mulher que nós decidimos para que seja a nossa companheira, até que a morte nos separe. O quarto ponto, vou falar sobre a retirada emocional. Após um desacordo, a palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 31, toda amargura, a cólera, a ira, a gritaria e a blasfêmia sejam tiradas dentro de vós, assim como toda malícia. Tudo aquilo que bloqueia, que ocupa espaço em nossos corações, devemos retirar, porque irá nos afetar emocionalmente. E muitas das coisas que nos afetam emocionalmente têm a probabilidade de nos afetarem fisicamente. Então aqui a palavra do Senhor nos diz que nós devemos retirar do nosso meio, devemos fazer com que emocionalmente estejamos em paz, estejamos bem. O quinto ponto, fazendo exigências não razoáveis.
um dos outros, esquecendo-se de que Deus é o provedor. Nós não podemos nos esquecer que temos um Jeová Jiré, aquele que é a nossa provisão. Nós não podemos fazer exigências irrealizáveis, exigências muitas das vezes fora do nosso alcance. É fundamental que tenhamos uma visão, é fundamental que tenhamos uma missão, é fundamental que nós sonhemos, é fundamental que nós tenhamos projetos, mas é fundamental também que nós saibamos as nossas limitações, que conhecemos as nossas limitações. Não nos acomodemos, vamos lutar enquanto casal para ultrapassar as limitações, para ultrapassar as dificuldades. Vamos lutar juntos, mas é fundamental que nós saibamos que possuímos limitações e não podemos fazer exigências irrealizáveis. O sexto ponto, nós não devemos de jeito algum, de modo algum, envolver incrédulos na nossa relação. A ausência de incrédulo é salutar. A presença de incrédulo dentro da nossa relação, principalmente quando os dois somos crentes, acreditamos, buscamos a Deus, acreditamos em Jesus Cristo, nós não podemos ter incrédulos como conselheiros. Nós não devemos ter incrédulos dentro do nosso relacionamento. Para resolver mal-entendidos é fundamental que nós saibamos chamar homens sábios, homens experientes, homens de bom testemunho. Lhe aconselho a ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Há um conselho com relação a esta situação. Não envolvamos incrédulos dentro da nossa relação. Não importa se o incrédulo é um amigo de infância, não importa se o incrédulo é um parente, não importa se o incrédulo é alguém próximo. Não envolvamos incrédulo dentro do nosso lar quando nós somos crentes, acreditamos. Eles não têm testemunhos positivos para um crente, porque o nosso conselho, a instrução que nós necessitamos para o nosso relacionamento, nós podemos encontrar no nosso manual de instruções, podemos encontrar na nossa Constituição, que é a Bíblia, a palavra viva do nosso Deus. Um outro problema que pode causar muitos conflitos no lar é a preguiça. É a preguiça. Homens preguiçosos, homens que não se levantam, que não sabem a sua responsabilidade e o seu papel no lar. Quando existe esta preguiça e por vezes tens uma mulher sábia que lhe chama a atenção, emocionalmente isto te afeta. Emocionalmente desenvolves um complexo de inferioridade que faz com que haja conflitos no teu lar. Homem preguiçoso, ou você preguiçoso, levanta da tua preguiça. A palavra do Senhor no livro de Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, nos dá o exemplo da formiga. Vai ler a palavra, verás o que a palavra te diz, através de um bom exemplo da formiga que não tem chefe, que está constantemente a trabalhar, que constrói algo. Levanta-te do sono, homem preguiçoso. Levanta-te do sono, mulher preguiçosa. Faça alguma coisa, administra o seu lar. Vai à luta, vai à busca do sustento da sua família. A ausência do sustento da sua família pode causar vários conflitos dentro do seu lar. Sei que a humanidade passa num momento difícil de pandemia. Nesta fase, muitos homens, muitas mulheres estão a perder o emprego. Mas isto não é sinônimo que devemos estar preguiçosos. Devemos buscar, lutar. Sabe que a humanidade, o nosso país, possui muitos problemas. Cada problema é uma oportunidade de um negócio. Cada problema é uma grande oportunidade para si, homem. É uma grande oportunidade para si, mulher. O que é que deves fazer? Deves meditar, clamar por sabedoria da parte do Senhor, para que possas ter uma solução para um determinado problema de alguém. E vou lhe dizer, a resolução de um problema poderá te gerar receita. E com esta receita poderás sustentar a sua família. O 9º ponto fala da mesquinhez com o dinheiro. Não seja mesquinho com dinheiro. Partilha com a sua esposa informação com relação ao seu salário. Mulher, partilha com seu esposo com relação ao seu salário. Há muitos casais que não sabem quanto é que a mulher ganha e quanto é que o homem ganha. Isso é grave. É a mulher da sua mocidade, é a sua esposa com quem juraste amar, com quem juraste viver, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na doença e na saúde, até que a morte vos separa. Por que é que não partilhas com a sua esposa? Tenha uma conta conjunta,
Faz um planeamento com a sua esposa. Não permita que o dinheiro seja um motivo de conflitos dentro do seu lar. Não seja mesquinho com relação ao dinheiro. Problemas na intimidade sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 5. Todo o capítulo deste livro, Paulo nos dá um conselho brilhante sobre o casamento. Vai lá, medita sobre este livro, lê atentamente este livro. A palavra do Senhor nos diz neste livro que o meu corpo pertence à minha esposa. O corpo da minha esposa me pertence. Que nós não devemos nos limitar de termos uma relação. Ao menos se tivermos no momento de oração, no momento de abstinência, devido a um propósito. Mas também não pode ser por um longo período para que Satanás não te tente. A intimidade em questões sexuais, quando não conversadas, quando não há diálogos entre um homem e uma mulher, entre o casal, com relação ao sexo, poderão enfrentar vários conflitos no vosso lar. Mas temos uma palavra que nos dá a instrução de como podemos superar esses conflitos. Mas independentemente de tudo isto que eu estou a falar, dos conflitos, acabei de falar dos motivos, mas deixa-lhe dizer que há espaço para melhorias no seu casamento. Quando dois cristãos estão comprometidos, têm o propósito de buscar o coração de Deus e seguir a sua vontade, não importa o que aconteça, não há problema pelo qual eles não possam resolver. Ao reconhecer que o divórcio não é uma solução dos conflitos conjugais, é fundamental. Vocês verão que poderão ter aqui uma luz e poderão encontrar solução, porque o divórcio não é uma solução, mas é fundamental que nós estejamos comprometidos. Então, quais são os pontos que nós devemos observar para que haja melhorias dentro do nosso casamento? Gostaria que apontassem, gostaria que depois deste vídeo, o vídeo estará disponível no nosso canal, poderás acompanhar sempre que puderes este vídeo, outros vídeos, poderás mandar mensagem para nós, poderás ligar para nós, estamos sempre disponíveis, o pastor está sempre disponível para poder fazer o acompanhamento, o aconselhamento no seu casamento, das situações que vais passando neste momento único da humanidade. O primeiro ponto, perceba a mente de Deus em relação ao seu casamento, ou seja, a instituição de Deus projetada para uma vida. O livro de referência, Malaquias, capítulo 2, versículo 16, Romanos, capítulo 7, versículo 2 a 3. Nós vamos perceber aí, nós devemos buscar o Senhor, perceber a mente de Deus. O casamento é uma instituição divina, não é uma instituição do homem, não é uma instituição do governo, não é uma instituição privada, é uma instituição de Deus. O segundo ponto, lamenta, confessa os seus defeitos um ao outro. Devemos nos confessar, devemos falar, devemos conversar, devemos partilhar, saber pedir perdão, saber pedir desculpa. O livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Muitas das vezes nós somos homens falíveis, mas devemos saber buscar a Deus, pedir perdão a Deus e saber pedir perdão à nossa esposa. Há homens muito orgulhosos, há mulher muito orgulhosa, consegue ir para a igreja, consegue orar, mas não consegue pedir desculpa ao seu esposo. Não é válido. A palavra do Senhor diz que devemos primeiro nos perdoar uns aos outros para que o nosso Pai Celestial, que está nos céus, também possa nos perdoar. Terceiro ponto, para que haja harmonia e felicidade no lar, desejo de obedecer a Deus e alimentar a felicidade dentro de si. Neste ponto, lhe aconselho a ler o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, e o livro de João, capítulo 12, versículo 48. O quarto ponto, estejam presentes e orem uns pelos outros. Devemos orar pelo nosso lar. Devemos orar pelos nossos filhos, devemos orar pelo nosso casamento, pelos nossos projetos, pelas nossas ansiedades. Devemos buscar a Deus juntos enquanto casal. 5. Apreciem-se sempre um ao outro e subestimem as vossas fraquezas. É fundamental. O livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3 a 7, nos diz que nós devemos ser exemplos. Devemos nos apreciar. Homem,
olha a sua esposa, declara palavras de carinho, declara palavras de amor, como diz no livro de Cantares: oh, minha linda, o quanto é linda. Mesmo se ela não estiver linda, muitas das vezes profetize e lhe garanto que o milagre irá acontecer. Ela terá o desejo de estar cada vez mais linda, se preparar para o seu marido, o homem se preparar para a sua esposa. O ponto de número 6, mantenha o seu temperamento sob controle. Peça desculpa quando estiver errado e mostrem sempre tolerância um para com o outro. O livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo 1, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amados no Senhor, tenham domínio próprio, mantenham o seu temperamento sob controle. É fundamental para que tenham harmonia no vosso lar. Número 7, deve haver uma comunicação suave em todas as coisas, especialmente em questões de sexo. Comunicar sempre a verdade. Em questões de dinheiro, falar sempre a verdade. A verdade no amor é a chave para ser ouvido. A verdade é fundamental. Podes ler o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15, e o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, que fala sobre o casamento. É fundamental que falem sempre a verdade. É fundamental que mantenham a comunicação. Como eu sempre digo, a comunicação é a ponte que liga dois mundos. Não havendo comunicação, esta ponte irá ruir, esta ponte irá quebrar. Para a conclusão, farei aqui uma pequena leitura. A ideia principal no ensino de hoje é concentrar-se na restauração e conexão. Colocar o passado no passado. Isto vai salvar o seu casamento, vai salvar o seu lar e conectá-lo de volta a Deus quando você sente que toda a esperança está perdida. Para Deus nada é impossível. Creia. A situação que estás a viver no seu casamento, a dificuldade, os conflitos tenham solução. Mas é fundamental que vás ao encontro daquele que é o Criador desta instituição. Não vai à procura de incrédulo. Não vai à procura daquilo que não vos acrescenta valor. Vai à busca de Deus. Coloca o seu joelho no chão. Clama ao Senhor. Ele lhe dará sabedoria, lhe dará entendimento, lhe dará conhecimento. Encontras tudo isto na palavra do Senhor para poderes ultrapassar o problema que estás a viver. Tem solução. Em Deus tudo tem solução. Para a tarefa e as perguntas, podes fazer as perguntas, por exemplo, as perguntas que eu faço para si hoje. Deixa mensagem, manda mensagem para nós. Menciona algumas causas das violências no seu lar. Da violência física no seu lar, da violência emocional no seu lar. Menciona esta causa, manda para nós e nós saberemos como lhe ajudar. Quais são as coisas que um casal deve fazer para evitar que o casamento entre em colapso? No seu ponto de vista. No nosso ponto de vista são os pontos que nós abordamos e outros que estão na palavra do Senhor. No seu ponto de vista, qual é? Deixa uma tarefa para hoje. Identificar 5 razões pelas quais a dissolução não é a opção certa para corrigir problemas conjugais. Identifica no seu casamento. O que estiveres a passar no seu casamento, partilhe conosco. Nós saberemos como lhe ajudar. Fale conosco. Estamos cá para lhe servir. Deixa-lhe dizer, no nosso Deus há sempre solução. Aqui é uma casa de soluções. Estamos disponíveis para si. Continua a nos acompanhar. Agora poderás acompanhar a palavra do Senhor por intermédio do nosso pastor Damilola. Continua também a nos seguir no nosso canal. Subscreva o nosso canal clicando no sininho que aparece aqui embaixo. Siga-nos nas nossas páginas. Temos sempre uma mensagem da parte do Senhor para si e para toda a sua família. Muito obrigado por fazer parte, por nos acompanhar nesta lição. Próximo domingo estaremos de novo cá às mesmas horas com uma nova mensagem da parte do Senhor que poderá lhe abençoar a si e toda a sua família. Partilhe no máximo esta palavra, porque tenho a certeza que há alguém que esteja a necessitar de uma palavra de transformação, de uma palavra que poderá ser a solução para os inúmeros conflitos que está a viver nesta fase de confinamento, nesta fase que há um índice elevado de desemprego, nesta fase
fase que há um índice elevado de separações e divórcio, na palavra do Senhor poderás encontrar a solução para o seu problema. Que o Senhor continue a lhe abençoar, que o Senhor nosso Deus possa fazer resplandecer o seu rosto sobre si, que possa lhe dar a paz necessária para enfrentar as dificuldades, enfrentar as situações que tenham acontecido no seu casamento, em nome de Jesus Cristo. Assim eu orei. Amém.